Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, a gente está aqui hoje com mais um projeto do DIGE, né, um projeto que surgiu esse ano, que tem o nome de DIGE em Estudo. Esse projeto a gente criou com o objetivo de fazer pequenas entrevistas, né, pequenos bate-papos, bate-papo com algumas pessoas, né, da nossa evangelização, da nossa vida, assuntos importantes, assuntos pertinentes, né, o nosso conhecimento espírita, ao nosso estudo espírita, como evangelizadores, como pessoas também. Então, o objetivo desse trabalho é justamente isso, a gente poder estudar alguns assuntos, né, que a gente já conhece, alguns não, nem tão profundamente, mas a ideia é justamente que todos possam participar de alguma forma, né? Muitos vão ser convidados, né? Outros não vão ser convidados nesse momento, porque a gente fez uma escala, né? A cada 2 semanas vai ser feito esse tipo de trabalho, vai ter um convidado, a gente vai fazer uma espécie de entrevista, né? Uma espécie de bate-papo, com questões, enfim, e a cada 2 semanas vai ser publicado isso no canal do YouTube da Vinha de Luz, né? Então, a gente está gravando hoje o primeiro, né, trabalho. A gente vai gravar com a nossa presidente, a Silvia Knevitz, que é minha tia, por coincidência, e que eu vou ter que chamar de tia, porque eu não sei chamar de outra forma. E ela vai falar para nós sobre um assunto muito interessante, que é um assunto novo, de alguma forma, na nossa casa, que é o EAD, né? Então, ela vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? Então, só para a gente situar, né, gente, ficar sabendo, né, que esse é um projeto novo, como eu falei antes, tá? E a gente vai ver como é que ele vai funcionar, certo? Como eu falei antes, é publicar ele a cada 2 semanas num domingo, tá? Então, vai servir para a gente estudar, a gente se conectar, a gente estar mais próximo, né, nesse momento que está vivendo de pandemia. Aproximadamente vai ser um trabalho, assim, por volta de 20 minutos, né? Hoje talvez se estenda um pouquinho mais, mas a gente vai tentar manter mais ou menos esse tempo de 20 minutos, né? Não extrapolar muito, porque senão acaba ficando um pouco cansativo. Certo, gente? Então, hoje nós vamos... a Silvia, ou a tia Silvia, né, não precisa de apresentação, né? É a nossa presidente da casa, né? Já está no segundo mandato, e ela foi feito esse convite para ela para começar essa série, né? Desse projeto aí. Falando sobre EAD, que é um dos grupos de estudo da casa que ela coordena, coincidentemente, comigo, né? Então, tia, boa noite aí, né? Espero que tenhamos um ótimo trabalho. E eu já queria, antes da gente começar, eu queria passar a palavra para a tia, fazer alguma consideração, falar alguma coisa, que a tia queira. Eu quero só dizer boa noite e agradecer muito pelo convite. E não esperava que tu me chamasse de outra coisa, senão de tia mesmo. Tu disse que não sabe chamar de outro jeito, mas não é para chamar de outro jeito mesmo. É para chamar de tia. A vida inteira me chamando de tia, por que agora vai ser diferente? Não, tá É. certo. Mas a Imaginei que a gente. tia... Eu prefiro. Mas a gente fica extremamente feliz, né, de a nossa casa está sempre assim buscando projetos, lançar assim essas agora nessas plataformas, né, essa forma assim virtual que nós estamos utilizando bastante, e daí isso prova que nós buscamos sempre estar conectados, porque os trabalhos não pararam, né? Então a gente sabe que a situação está bastante delicada, bastante difícil, a gente se solidariza com todos que têm algum familiar que tenha desencarnado, com todos aqueles que já passaram por esse processo de contaminação pela Covid, pelos profissionais da área da saúde, enfim. Mas ficamos muito contentes também de saber que os nossos trabalhos permanecem. Então, isso é algo bastante louvável. E que muitos outros centros espíritas também estão utilizando desta mesma forma de comunicação
Mas a gente fala assim pela nossa vinha, né? Que a gente não imaginava que isso aconteceria, mas hoje estamos aí, nesse processo todo, e não só mantendo os trabalhos, como renovando os trabalhos, lançando trabalhos, né? Isso é que é importante. Esse é um exemplo, né? Esse trabalho a gente está fazendo hoje. É um piloto aí, né? Mas já tem até uma escala pronta, né? Então Todos quer já, dizer que ele vai avante. né, até o final do ano ele já está com a escala pronta, né? Os assuntos prontos, depois a gente vai passar para o pessoal, né? E Coisa eu estou boa. bastante feliz, né? Porque, na verdade, eu já tinha esse projeto, né? É um projeto que eu já tinha pensado há algum tempo, assim, já tinha mais ou menos imaginado como poderia ser e tal, mas nunca tinha mentalizado bem ainda. Mas esse ano surgiu essa ideia, né? As coisas foram se formatando, o programa a gente está usando, né? Que é um programa free, vocês vão ver que tem um patinho lá em cima, né? No vídeo, quando vocês forem ver, que é um programa free, né? Mas que nos atende perfeitamente, porque a gente precisa. Bom, pessoal, então a gente vai falar hoje sobre o EAD. E a minha primeira questão que eu queria passar para a tia é que a tia falasse para nós o que é o EAD, o que significa EAD, e também comentasse qual a importância desse estudo do EAD para a nossa casa, para os nossos estudos, né, da vida. Bom, gente, o EAD, essa sigla quer dizer Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E o objetivo principal do EAD é justamente esse, né? É nós aprofundarmos os estudos desta doutrina. No seu tríplice aspecto, né? Que a gente já sabe: ciência, filosofia e religião. E, com certeza, também uma das propostas é, aprofundando-se nos estudos, é nós estarmos mais embasados para colocar em prática essa proposta da doutrina espírita. Então, este é o EAD. Ele é novo, é um estudo novo na nossa casa, mas ele já tem algum tempo, mas ele é novo na nossa casa. Foi, assim, uma vontade nossa, e na época a Carol também era a diretora do ESG, e nós juntamos, assim, parece que foi algo que veio, assim, sabe, uma ideia em conjunto. Ela tinha pensado nessa possibilidade, eu também, à época, ainda conversei com o seu Adão a respeito também, e daí lancei isso, e ela também veio e disse, mas é o que eu também pensei para a gente colocar, né, em prática. Então, ele foi lançado em 2020. Ele começou quando começou a pandemia. Claro que a nossa intenção era estudarmos presencialmente, mas não foi possível. Isso até, em função de ser virtual, isso até trouxe um pouco de preocupação para nós, né, Carlos? Porque a gente não sabia como é que ia ser um estudo diferente na casa e ser estudado assim de forma virtual. Então, isso deu, assim, um pouco de apreensão no começo. Mas depois a gente foi percebendo, assim, que ele foi se desenvolvendo, ele foi tomando corpo, ele foi se fortalecendo ao longo do ano. Então, o grupo que está conosco, segundo eles, estão bastante satisfeitos com os estudos que a gente tem feito juntos, né? Modéstia à parte, né? Não, tô brincando. E é um grupo que, por ser um estudo aprofundado, ele exige que, teoricamente, né, sejam estudantes que já tenham algum tempo da casa, né? É preciso, né? Não pode Exato. ser não digo qualquer estudante no sentido assim, de qualquer conhecimento da doutrina, não pode, tem que ter um certo conhecimento. Exatamente. Esse pessoal que está conosco, eles já passaram pelos grupos iniciais e depois foram, né, estudando, encerraram aquele nosso roteiro de obras básicas que a gente tem, que é em torno de 5, 6 anos, dependendo. E daí, em função disso, justamente que a gente pensou, vamos colocar um estudo aprofundado da doutrina. Embora a gente saiba que muitos dos que se encerram o grupo de obras básicas começam a estudar as obras de André Luiz, que
sem sombra de dúvidas também, é um estudo maravilhoso de ser feito, mas nós tínhamos essa vontade, né, de lançar esse roteiro na casa. Então, esse pessoal já passou por vários roteiros de estudo, por vários programas, e hoje estão conosco estudando. E a nossa intenção é que, conforme o pessoal vai encerrando os seus estudos, chegando até o encerramento de obras básicas, melhor dizendo, que outros grupos de EAD possam serem lançados também, né? Surgirem na casa, né? Mas tudo com o tempo. Esse, a princípio, era a gente queria ver como é que ia ser, mas deu certo e que bom. E já estamos indo para o segundo ano com temas maravilhosos, temas E aí, muito, muito especiais. isso aí eu queria perguntar para ti, o que está sendo estudado, né, agora, atualmente, né? E rapidamente eu te falasse também o que já foi estudado até Nós agora, vamos amanhã, e do que foi estudado, até agora, o que foi mais marcante para ti? Assim? eu acho que todos os roteiros são especiais, né? Eu acredito, assim, o meu entendimento, assim, né? Eu gosto de nos tocam mais, porque falar de Jesus, gente, é muito especial. O IAD, só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro, ele fala sobre cristianismo e espiritismo. O segundo livro é Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. O terceiro é Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2. Depois é o livro 4, que é o Consolador Prometido por Jesus. E o livro 5, que é Filosofia e Ciências Espíritas. Então, é muito estudo, né? A gente vai por um bom tempo estudando. Porque como a gente vai se aprofundando bastante em cada tema, às vezes não dá nem tempo de terminar uma aula num encontro só. Mas, assim, de todos que a gente estudou até agora, nós estamos indo para o 10º encontro agora, terça próxima. Eu não sei quando é que vai ser lançado esse trabalho, Carlos, esse nosso Nosso bate-papo projeto de aqui hoje. é domingo, sempre os domingos. Mas, enfim. Ah, tá. Então tá. Amanhã, terça-feira, a gente vai estudar o Calvário, a crucificação e a ressurreição de Jesus. É muito lindo. Mas a gente também vem vindo lá desde o primeiro tema que foi estudado é a evolução do pensamento religioso, né, que vem nos propor assim o desenvolvimento da ideia de Deus mesmo, né, como num processo religioso da humanidade. E depois nós fomos estudando as cristãs, as doutrinas não cristãs, né, as religiões, enfim, o nascimento e a infância de Jesus e por aí afora. Que me marcou bastante foi sobre João Batista, o precursor, né, do cristianismo, com toda aquela força dele, de João, com toda aquela verdade, né, que ele realmente acreditava naquilo e ele era muito forte no que ele dizia, no que ele pensava, como se pronunciava. Então, ali a gente vai estudando sobre esses fatores de João e vai se apaixonando pela figura dele, né? Um dos temas também muito fortes foi o convite de Jesus aos apóstolos, que também é tocante, né? Com toda aquela doçura do Cristo, mas ao mesmo tempo com toda aquela firmeza. E vendo assim os apóstolos se aproximarem dele e aceitarem aquilo prontamente, né, pelo magnetismo do Cristo, por tudo que eles já traziam consigo em relação a todo esse trabalho, então é muito lindo. E um outro tema também que a gente trabalhou, que foi muito bonito, que a aula rendeu bastante também, que foi a última ceia.
né, a Santa Ceia. Foi lindo, sabe, a gente vai descobrindo coisas, porque em conjunto com esse material que a gente tem do EAD, que são os livros, né, que foram editados pela FEB, a gente ainda vai buscar mais subsídios em outras obras mesmo que tem ali, que nos citam para a gente buscar, mas também na Bíblia, né, que a Bíblia é um livro que a gente tem que estudar, que a gente tem que buscar conhecer, e que nem todo espírita busca, né, então, assim, que fica já o convite, fica aqui o convite para que a gente possa buscar conhecer um pouco mais a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a figura de Moisés, que foi fundamental também para todo o trabalho do Cristo, né? Porque é todo o processo que a gente já conhece da doutrina espírita. Então, são passagens, assim, muito especiais, né? Muito especiais. E que cada vez que a gente estuda... Oi, pode falar, querido. Não, pode falar. Não, ia dizer que cada vez que a gente estuda um tema, a gente vê que a gente tem muito que aprender a respeito dele. Né? Então a gente se apaixona cada vez mais pelas figuras, né? Por todas esses espíritos especiais que estiveram conosco e por toda a história. A tia falou uma coisa interessante, né? Esse estudo, ele é extremamente rico, assim, porque uma coisa que eu sempre gostei, gosto muito, né? É a questão da história, assim, e estudando esse trabalho, né? O desenvolvimento do trabalho, assim, quando a gente prepara esse trabalho, a gente tem que se aprofundar realmente, né? E isso me deu a oportunidade de estudar, principalmente as passagens, como a tia falou, né? As passagens que estão na Bíblia, no Velho Testamento, aquelas escrituras, né? E me deu a oportunidade de estudar o que eu sempre gostei, e estudava, mas de maneira fragmentada. E comecei a estudar de maneira muito mais aprofundada, né? E realmente, como eu já falou, é algo apaixonante. A gente vai estudando, a gente vai se apaixonando. E mais interessante de tudo é que tudo isso que a gente vai estudando, a gente vai percebendo, toca muito a gente, né? No hoje, né? Aquilo que eles vivenciaram nos toca hoje de alguma forma, né? É muito, muito Verdade. bacana realmente esse estudo, esse aprendizado. Mas eu queria fazer outra questão para... Não, pode falar. Não, eu só queria dizer assim, por exemplo, é que a gente começa a falar, como é apaixonado pelo trabalho, né? Então a gente, mas assim, eu estava pensando mesmo esse final de semana quando eu estava fazendo o trabalho, e daí ali cita algumas questões assim dos Salmos, e daí a gente vai buscar lá na Bíblia, né? Então é um Salmo de Davi, e daí a gente traz aquilo também para o grupo tomar conhecimento, né? O que Davi pensava, né? Porque faz parte das Escrituras Sagradas. Então é muito legal isso. Com certeza, é extremamente rico. E eu separei uma passagem aqui, que é uma passagem que está lá em João, que é uma passagem que Jesus está com os apóstolos lá na Santa Ceia, né? Depois de todo aquele processo. Aí ele fala uma coisa, fala várias coisas, mas tem uma coisa que ele fala que eu anotei aqui, que é o que eu queria perguntar para ti. Ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí, nesse estudo, a gente estudou lá os discípulos e os apóstolos. E aí eu queria perguntar para ti, que você dissesse para nós, quem são os discípulos? Quem são os apóstolos? Nós somos apóstolos, somos discípulos? Quem somos nós nessa história toda? Olha, Carlos, a gente sempre se diz, né, como discípulo do Cristo, né? Nós somos discípulos de Jesus, porque tem aquela diferença, né, entre o apóstolo e o discípulo, aquele que estuda, aquele que Jesus não, de uma forma geral, né, que a gente está falando aqui do Cristo mesmo, né, mas aquele que busca o conhecimento e aquele que aplica o conhecimento. Então, assim, de uma certa forma, nós somos ambos, assim, porque em vários momentos a gente vai buscando conhecimento para depois poder aplicar.
nem sempre nós somos aqueles realmente que sabemos aplicar efetivamente, né, ou na sua integralidade, mas a gente vai se esforçando pouco a pouco, e eu acho que é isso que deixa, assim, o Espiritismo elucida para a gente, vem trazer de uma forma, assim, muito, com a sua clareza, claro, e com a sua consolação, que nós vamos buscando nos conhecer as obras, conhecer a mensagem do Cristo e praticar. Mas nem sempre nós conseguimos fazer o que a gente buscou conhecer, né? Mas o Espiritismo, que eu queria chegar, é que o Espiritismo traz essa consolação e vem nos dizer, assim, essa esperança, né? Vem nos dar essa esperança que não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Às vezes, uma encarnação a gente busca muito conhecimento para depois aplicar na outra. Então, nós somos um pouquinho de cada um, na verdade, né? Porque nós somos um pouquinho de muitos pelas nossas histórias. E um dia a gente vai conseguir trabalhar só pelo bem. E vai ser só o bem. Eu estou lendo um livro que eu vou já deixar uma dica de leitura, né? Que é esse livro aqui, agora está aqui, eu estava lendo até há pouco tempo, No Rumo, o Mundo de Regeneração, e a gente fica, que é a última obra do Divaldo, né, que é do Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, e eu estava lendo e pensando assim, meu Deus, quanto tempo vai levar para eu chegar a trabalhar numa missão como essa? E esse livro trata desse movimento que a gente está vivendo hoje, né, de toda essa pandemia. E espíritos, né, assim, especialmente aqui ele cita Francisco Spinelli, né, que era do nosso movimento espírita aqui, do Rio Grande do Sul, entre outros tantos, mas eu fiquei pensando assim, quanto tempo vai levar para eu chegar a uma condição dessa? Mas é demorado, eu sei. Para mim, né, vai ser demorado. Mas se a gente não começar aos pouquinhos, colocar em prática a proposta do Cristo, aí vai ser mais demorado ainda, né? Então, eu acho que essa tua fala é bem importante e né, essa pergunta aí que tu fizeste, assim, e para a gente se situar, que a gente é um pouquinho de cada um deles e vai ser a cada dia mais ainda, né? A cada proposta de renovação, de trabalho pelo bem, de resignação e de renúncia. O detalhe todo é como a gente enxerga nós nesse processo, né? Como a gente É, nós nos vemos como apóstolos, aprendizes, né? Discípulos, né? Ou apóstolos, né? Então é muito do que a gente sente, né? Do quanto a gente está disposto a doar, né? Então realmente e nesse estudo que a gente faz do EAD, a gente consegue ver claramente aquela questão, né? Que Jesus diz que o reino de Deus é obra de Deus, né? É obra divina no coração dos homens, ou seja, é algo que está dentro da gente. E isso tem que despertar, né? E esse despertamento como a gente já falou, nessas experiências, nessas experiências, na compreensão, né, das coisas, das leis divinas do Evangelho, né, a gente diz o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho é de Deus, né? Jesus só fez é, como um intermediário, vamos dizer assim, né? Mas um intermediário que vivia integralmente, né? E que a gente um dia vai chegar lá. porque tudo vem de Deus, né? Tudo Com procede certeza. dele, né? Do divino. É. E é E bacana, pode falar, Tia. é bacana a gente ver assim cada passagem de Jesus que a gente está estudando, né? O quanto ele tinha era verdadeira comunhão mesmo com o Pai. Era essa união, né? Era uma coisa só, sabe? E não tem, não,
É claro que para muitos, né, dentro da doutrina espírita, a gente estuda e sabe que isso não procede, de que o próprio Cristo seria Deus, ou, né, enfim, a gente sabe que não, que ele deixa claro que ele é filho, né, que ele veio do Pai. Então, mas o processo dele todo de trabalho, de engajamento, de dedicação, para que ele pudesse chegar a cumprir a missão dele, a vir desenvolver essa missão entre nós, é porque realmente ele estava muito próximo, é um ser que a gente não tem nem como avaliar. Às vezes a gente fica numas neuras assim, né? Ah, o que é Deus, quem é Deus, que é Deus, e como é que eu encontro Deus, e enfim, a gente não consegue explicar nem a magnitude do Cristo, né? E que dirá de Deus, né? Mas é um ser que só nos serve de exemplo mesmo, como diz o livro dos Espíritos, dos melhores exemplos, o melhor exemplo, na verdade. É. Quando ele diz, né, que eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que ele estava fundido com Deus, né, num ser só, mas sim que ele assimilou de tal forma, né, as leis divinas, e é como se ele fosse um espelho de Deus, né, se fosse, tivesse refletido, né, tudo aquilo que Deus propôs, né, para ele, para nós, o tempo todo. Uhum. Exatamente. Pode dizer, tia. Tem muita coisa para dizer. Se tu deixar, eu vou falando. Se tu deixar, eu vou falando. É melhor nem deixar. Pode falar. Pode falar. Eu ia dizer, gente, assim, é de uma beleza. A gente parece que falando assim, mas eu sei disso. A gente está comentando aqui, o pessoal vai dizer, mas eu sei disso. Cristo não tem, né? Mas é que quando a gente busca realmente ler e entender, a gente percebe que a gente precisa ainda muito aprender e muito ler ainda, né, e desenvolver tudo isso. E nessa proposta dessa nova aula, desse novo encontro, que fala sobre o Calvário, a crucificação, enfim, né, a ressurreição dele, a gente percebe ali cada vez mais, né, a doçura, a humildade e a inteligência, a supremacia do Cristo, né? Daí a gente fica imaginando que nós, às vezes, escutamos um desaforo, assim, pequenininho, a gente já se comporta de uma maneira que a gente não esperava, né? E ele, soberano a tudo isso, a todas as dores, a todos os inquéritos que ele foi levado, enfim. É incrível estudar, e daí a gente vai percebendo que a gente precisa muito ainda estudar e compreender esse ser. Pois é, então, nós estamos chegando no final, já passamos um pouquinho, mas o tempo passa rápido, né? Quando o assunto é bom, a gente passa rápido. Com certeza a gente poderia ficar falando aqui umas 2, 3 horas, porque tem muito assunto, e dá para fazer muitas conexões conosco, enfim, né? Mas, enfim, a gente tem mais um tempo, né, para cumprir, né? Vai ser por volta desse tempo, 20, 25 minutos, talvez 30 no máximo, nos nossos trabalhos. Então, hoje, pessoal, hoje foi o nosso primeiro trabalho, né? Não, vai ser publicado isso no próximo domingo, né? Nós estamos, para você ter uma ideia, né? Nós estamos gravando, sempre vai ser gravado antes, né? Hoje é uma segunda-feira, né? Vai ser postado no próximo domingo, e assim vão ser todos os outros, né? Em algum dia da semana vai ser gravado e vai ser postado a cada 2 domingos. E hoje a gente falou sobre o EAD com a tia Silvia, nossa presidente, né, que veio falar um pouquinho sobre isso tudo, que é um estudo realmente apaixonante. E por isso que eu quis que ela viesse falar, primeira convidada, né, por ser a presidente, e também por falar, né, ter a oportunidade de falar desse estudo tão enriquecedor e maravilhoso que é o EAD, né, estudo aprofundado. Eu queria agradecer a tia e pedir para a tia se despedir, as considerações finais da tia, para a gente encerrar nosso trabalho de hoje. Eu agradeço muito, muito, e falar sobre o estudo é uma maravilha, né? E saber que a nossa casa
desde o início, desde a sua fundação, sempre teve esse zelo pelo estudo, o respeito, a seriedade, e a gente continua mantendo isso nesses 42 anos de Vinha de Luz. Então é uma bênção, né? E 17 grupos de estudos, então a gente percebe assim que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo, estamos desenvolvendo, né, a cada grupo de estudo, trabalhando, mantendo sempre a mesma vontade. Então, eu só tenho a agradecer a companhia de vocês, agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição para novos bate-papos, e que é sempre muito bom. Que Deus abençoe a todos. Legal. Então, queria agradecer de novo a coração a tia, né, ter nos dado o prazer aí desse primeiro trabalho. E a gente fica o convite, né, para estar sempre nos apoiando aí nesses projetos aí, acompanhando nossos vídeos que vão surgir aí, vão ser publicados no canal do YouTube. E era isso aí, então, pessoal. Agradeço a todos vocês pela atenção. Como eu falei antes, esse projeto novo, com o objetivo da gente estudar alguns temas com convidados, né, na nossa evangelização da nossa casa, e talvez, né, em algum momento, alguém de fora. Mas é justamente isso, a gente bater um papo sobre algum tema, algum assunto pertinente, algum assunto importante, algum assunto relevante, né, da nossa doutrina, ou que a doutrina possa esclarecer para nós. Certo, gente? Muito obrigado. Então, um beijo no coração de todo mundo. E a gente vai encerrando por aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado, Tchau, tia. E gente. até mais, gente. Obrigada a Tchau, tchau. vocês. Tchau, tchau.